A Marvel tá considerando WandaVision, Agatha desde sempre e a série do Visão como se fossem 3 temporadas da mesma série. Uma série é sequência da outra. Além disso, também tivemos confirmação recentemente de que o Ultron vai voltar na série do Visão Branco. E eu acho que ele não vai ser a única inteligência artificial que deve sair dessa série para aterrorizar o mundo. Isso porque eu acredito que o próprio Visão Branco está sendo usado como a base para criar as Sentinelas. Aqueles robôs clássicos das histórias dos X-Men dedicados a caçar mutantes. Agora, finalmente, os mutantes estão começando a aparecer aos poucos no MCU. Kamala Khan já foi confirmada como uma mutante no universo cinematográfico da Marvel. Namor é um mutante nascido em 1571, que já anda por esse mundo há séculos. Ursa Maior apareceu em Viúva Negra. Até o Deadpool fez uma visitinha ao Happy Hogan na linha do Tempo Sagrado em 2018, tentando buscar uma vaga nos Vingadores. Lembrando que o Deadpool não é um mutante, mas é o Deadpool, né? Ele também faz parte desse núcleo e é totalmente envolvido com os mutantes. E em WandaVision, a série deixou claro que a Wanda já tinha algum nível de poder antes de passar pelos experimentos nas mãos do Barão Von Strucker com a Joia da Mente. Ou seja, no MCU ela também deve ser revelada como uma mutante no futuro. E onde existem mutantes, existe preconceito, humanos caçando aqueles que são diferentes e sentinelas fazendo esse papel de caçadores daqueles que possuem o gene X. Primeiro então vamos relembrar como WandaVision deu a entender que a Feiticeira Escarlate já tinha poderes antes dos experimentos. Se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos no MCU é que a tecnologia Stark não falha. Em Homem de Ferro 2, por exemplo, isso ficou muito claro quando compararam a tecnologia Stark com a das indústrias Hammer, que acabava falhando com certa frequência. E no flashback para 1999 em WandaVision, na cena que ela e o Pietro perderam os pais, 2 bombas de tecnologia Stark caíram na casa deles. A primeira explodiu, claro, e matou os pais dela, mas a segunda não detonou. Toda essa cena com a Wanda estendendo a mão na direção da bomba e a explosão não acontecendo, deixava claro que a Wanda estava usando os próprios poderes para evitar que a bomba detonasse. Ela já tinha algum nível de poder ali e os poderes só foram ampliados pela Joia da Mente depois. É uma pista de que ela é mutante no MCU também, embora isso não tenha sido confirmado ainda. E a história do Visão Branco e as Sentinelas? Para entender isso, a gente precisa entender a SWORD, a agência de inteligência que apareceu em WandaVision. Essa era na série uma agência vinculada ao governo que surgiu depois da queda da SHIELD. Ela era comandada pelo diretor Tyler Hayward, um personagem criado para a série. Também mudaram a sigla da SWORD pro MCU e isso é importante. Nas HQs, SWORD significa Sentient World Observation and Response Division, mas em WandaVision trocaram esse W de World para Weapon, de mundo para arma. Ou seja, a SWORD no MCU é uma agência de monitoramento de armas conscientes, como o próprio Visão ou o Ultron, por exemplo. No episódio 4 de WandaVision, a Monica Rambeau até questiona o Tyler Hayward, dizendo que a função da SWORD era observar essas armas e não criar elas. Hayward, na ocasião, respondeu que o mundo mudou e eles estavam se adaptando. E durante a conversa dos dois, alguns cientistas aparecem ao fundo, trabalhando em algo enorme. No fim da série, descobrimos que eles estavam tentando reanimar o Visão e transformar ele em uma arma que trabalharia para a agência, processo que resultou na criação do Visão Branco. Só que o Visão Branco fugiu no fim de WandaVision, então a SWORD ficou de mãos abanando, sem a arma que eles construíram. Também tem uma frase muito suspeita do Tyler Hayward no episódio 5 de WandaVision. Ele fala para os agentes em uma reunião que naquela manhã ele tinha recebido autorização para compartilhar imagens da invasão da Wanda ao laboratório da SWORD, imagens de quando ela visitou o corpo do Visão. Claro que as imagens que ele mostrou na ocasião foram manipuladas, mas o ponto aqui é, se ele é o diretor da SWORD, para quem ele responde? Quem deu essa autorização para ele? Quem está acima de Tyler Hayward? Essas perguntas nunca foram respondidas na série, e se ele é o diretor da SWORD, mas responde para alguém, a única coisa que eu consigo imaginar é que a SWORD em si responde para o governo. O próprio Nick Fury, como diretor da SHIELD, também tinha que prestar contas para o
Conselho de Segurança Global, como a gente viu no primeiro filme dos Vingadores. A SWORD pode ser uma organização secreta financiada pelo governo para atuar nas sombras, sem o conhecimento do público, criada depois da descoberta que a Hydra estava infiltrada na SHIELD em Capitão América 2. Nesse caso, o superior de Hayward e representante do governo nessa história provavelmente é algum político, alguém com esse tipo de influência. E então um nome vem à mente: Robert Kelly. O senador Kelly é um grande antagonista das histórias dos X-Men. Esse senador poderia ser o nome por trás da SWORD. Ele poderia ter descoberto de alguma maneira sobre a existência dos mutantes e estaria trabalhando em cima disso. Além disso, o Hayward, durante toda a série, parece ter um ódio fora do comum pela Wanda e aparentemente sem justificativa nenhuma. Isso poderia ser um primeiro vislumbre do movimento anti-mutante. Ao longo da história de WandaVision, Tyler Hayward chama a Wanda constantemente de ameaça terrorista e diversas outras alcunhas clássicas que os grupos anti-mutantes usam nos quadrinhos para se referir aos mutantes. Ele também discute com a Monica Rambeau no episódio 6, dizendo que ela se tornou um empecilho para a missão e falando que ela sempre faz papel de advogado de seres com superpoderes, destilando ódio e demonstrando preconceito para com pessoas superpoderosas. Outro detalhe legal é que, como eu comentei, Tyler Hayward é um personagem criado para a série, ele não existia previamente nos quadrinhos. E o único outro Hayward que apareceu até hoje em produções da Marvel além dele é Brian Hayward, um agente da Hydra em Agentes da SHIELD, que era ligado ao projeto Centopeia, um projeto de aprimoramento de seres humanos que dava poderes para humanos comuns. É uma ideia muito próxima dos experimentos que o Barão Strucker fez com a Wanda e o Pietro. Então, se existia algum tipo de conexão entre os dois personagens com o mesmo sobrenome, os experimentos da Hydra nos gêmeos também poderiam ser uma das maneiras pela qual Hayward ou o senador Kelly teriam descoberto o gene mutante presente nos dois. E aí o senador Robert Kelly, um inimigo declarado dos mutantes, que é totalmente a favor da cura mutante nas HQs, poderia estar preocupado com essa descoberta de uma nova espécie. Por conta disso, eu imagino que o Kelly teria pedido para Hayward, possivelmente em parceria com um tal cientista chamado Bolivar Trask, que nos quadrinhos é o criador das Sentinelas, para os dois criarem armas capazes de identificar e eliminar possíveis ameaças mutantes, como a própria Wanda, por exemplo. Para fazer isso, os dois poderiam usar todo o conhecimento e tecnologia que eles adquiriram na tentativa de reconstruir o Visão. Provavelmente antes eles não tinham acesso à tecnologia necessária, mas quando adquiriram os restos do Visão, tudo mudou. Assim eles poderiam, enfim, ter em mãos a tecnologia e o conhecimento que precisavam para realizar esse projeto. Também é legal a gente lembrar aqui que em WandaVision, no último episódio da série, o Visão Branco tenta matar a Wanda, algo que pode ser interpretado como a programação dele sendo focada em matar mutantes, o que seria a base do programa das Sentinelas. Claro, matar a Wanda e resgatar os habitantes de Westview era o objetivo da própria SWORD, e talvez aquilo não tivesse nada a ver com mutantes especificamente. Mas será que não existe a possibilidade de que eles tivessem um objetivo maior ali? Uma programação voltada para o extermínio de todos os possíveis mutantes do mundo? O Visão Branco fala no último episódio que a programação dele era feita também para destruir o outro Visão, mas aquele Visão que ele estava atacando era parte da Wanda, então indiretamente o objetivo dele era realmente destruir a Wanda também, além obviamente dele literalmente ter tentado matar a Feiticeira Escarlate. E no último episódio também tem outra coisa pesada pra gente lembrar: o diretor Hayward também atira nos filhos da Wanda, que acabam sendo salvos pela Monica Rambeau quando ela entra na frente dos dois e para as balas. Então vamos pensar aqui, que tipo de diretor de uma agência de inteligência do governo atira em crianças? Isso é com certeza mais uma prova do ódio de Tyler Hayward contra mutantes. Então vamos lembrar que WandaVision foi uma leve adaptação da saga clássica das HQs conhecida como Dinastia M, quando a Wanda alterou a realidade assim como ela fez em Westview, só que nos quadrinhos ela fez isso no mundo inteiro. Nessa realidade alterada de Dinastia M, a SHIELD era responsável pela criação e pelo controle das Sentinelas, que naquela ocasião serviam para proteger os mutantes de ataques da raça humana. Claro, isso aconteceu por causa da alteração da Wanda na realidade. Aqui a Marvel poderia adaptar essa história e transformar a SWORD no equivalente à SHIELD dos quadrinhos, mas criando as Sentinelas para exterminar os mutantes ao invés de protegê-los. Então a gente volta para a discussão de Tyler Hayward e Monica Rambeau
no episódio 4 de WandaVision, quando os cientistas aparecem de fundo trabalhando em algo enorme. Ali poderia ser um primeiro vislumbre da construção de um protótipo das sentinelas, já usando a tecnologia que adquiriram ao estudar os restos do Visão. E é legal lembrar que nesse momento tá relando uma guerra global no MCU por metais preciosos. Essa guerra começou em Pantera Negra Wakanda para sempre, com diversos países, como a própria França, tentando invadir o Wakanda para roubar Vibranium. E essa história especificamente teve o envolvimento do próprio Namor, um mutante extremamente importante das histórias da Marvel. E a guerra tá só aumentando. Agora ela vai mudar para uma disputa pelo Adamantium presente no corpo de Tiamut, o celestial morto de Os Eternos. Já tá confirmado que essa guerra vai acontecer em Capitão América 4, com os Estados Unidos e o Japão encabeçando expedições para o corpo do celestial na busca pelo metal mais poderoso e precioso da Terra. Se o governo americano conseguir colocar as mãos em um desses metais, isso poderia acelerar ainda mais o processo de criação das sentinelas e tornar elas ainda mais perigosas. E assim como o Tyler Hayward tinha um preconceito descarado contra pessoas com superpoderes, o atual presidente dos Estados Unidos no MCU, Thaddeus Thunderbolt Ross, já teve desavenças fortíssimas com os próprios Vingadores. Ross perseguiu os heróis mais poderosos da Terra por anos. Foi ele quem apresentou os acordos de Sokovia para os Vingadores em Capitão América Guerra Civil, e foi ele quem perseguiu os membros do time do Capitão América por anos até o momento da Guerra Infinita e Ultimato no MCU. Essa perseguição foi mostrada inclusive no filme solo da Viúva Negra, que também apresentou o Ursa Maior, outro mutante do MCU que eu mencionei mais cedo. Claro, Thunderbolt Ross também vai ganhar poderes e se tornar o Hulk vermelho, mas os problemas dele com os Vingadores não vão acabar tão cedo, já que em Capitão América 4 ele vai entrar em combate contra o próprio Sam Wilson, o Capitão América atual. Isso tudo, todos esses desentendimentos do presidente com os Vingadores, poderiam servir como motivação para ele dar aval para o projeto das Sentinelas, caso um senador influente como Robert Kelly precise da autorização de alguém acima dele. E como eu acabei de mencionar, o filme da Viúva Negra tem outro detalhe importante a ser notado. Uma agente secreta do governo, que aparentemente vai ser aliada de Thunderbolt Ross em Capitão América 4, foi descrita como uma ex-Viúva Negra. Provavelmente é uma das agentes que foram resgatadas por Natasha e Helena no filme solo de 2016. E o nome dessa personagem que vai aparecer em Capitão América 4 foi confirmado como Ruth Bat-Seraph, que é uma mutante das HQs da Marvel que chegou a ser aliada dos X-Men durante a saga Operação Tolerância Zero, quando os mutantes foram perseguidos por Bastion e por sentinelas avançadas. Além disso, tem outra coisa muito importante de comentar também. Na atual fase é algo muito mais improvável de acontecer, mas se essa teoria das sentinelas se comprovar, com certeza é algo que a Marvel tinha pensado antes de mudar a direção da saga do multiverso, e tem a ver com Dinastia Kang. Como todo mundo sabe, o Kang é um viajante no tempo e ele vive alterando o passado e a realidade. Na Dinastia Kang das HQs foi revelado que o próprio Kang, o Conquistador, interferiu diretamente na criação das sentinelas e forneceu tecnologia para Bolivar Trask e os outros cientistas que estavam trabalhando no projeto. Por conta disso, Kang conseguiu manipular o avanço dessa tecnologia. Quando ele chegou no presente para conquistar a Terra 616, o governo percebeu que Kang estava levando a melhor e decidiu usar as sentinelas para contra-atacar. Claro, os Vingadores não queriam deixar e sabiam que isso era um erro, mas o governo usou as sentinelas mesmo assim. E como Kang tinha participado da criação das sentinelas, ele conseguia facilmente assumir o controle delas. Ele fez isso e inverteu o jogo, usando as próprias sentinelas para atacar Washington, capital dos Estados Unidos. Mas uma das poucas tecnologias que não teve envolvimento de Kang, o Conquistador, nas HQs, era a tecnologia do próprio Visão. Nathaniel Richards não teve influência nenhuma na criação do Visão e, portanto, era uma das poucas tecnologias que ele não podia controlar. Por isso, o Visão é sempre tão importante nas histórias do Kang. Com certeza, a Marvel tinha planos para alguma coisa relacionada com isso antes de mudar Dinastia Kang para Doomsday. Aliás, lembra de todas as teorias do Mephisto em WandaVision? Nas HQs, os filhos da Wanda foram, de fato, capturados por um vilão chamado Mestre Pandemônio, amando do Mephisto, e então foram absorvidos pelo próprio Mephisto. Mas um tempo depois foi revelado que isso aconteceu porque Mephisto estava sendo manipulado pelo próprio Kang. Isso porque a Feiticeira Escarlate é o ser que o Kang mais teme no mundo. Por ela ser um ser Nexus, nas HQs ela tem acesso a diversos
diversas realidades do multiverso, e isso faz dela uma ameaça enorme para Kang o Conquistador. Inclusive foi o próprio Kang quem manipulou ela para ela se apaixonar pelo Visão, e também foi ele mesmo, na forma de Immortus, que fez a cerimônia de casamento dos dois. Isso porque ele tinha medo que a Wanda tivesse filhos que podiam ser tão poderosos quanto ela própria e que seriam mais ameaças para o império temporal dele. Ele fez ela casar com um androide para que ela não pudesse ter filhos, mas ela criou Billy e Tommy Maximoff mesmo assim como fez em WandaVision. Então Kang teve que mudar os planos e manipular o Mephisto para absorver as crianças. E por que eu tô falando tudo isso? Porque depois as almas dessas crianças que foram absorvidas por Mephisto acabaram invadindo o corpo de dois adolescentes, Billy Kaplan e Tommy Shepard, também conhecidos como Wiccan e Celery, e eles acabaram se tornando espécies de reencarnações dos filhos da Wanda e membros da equipe chamada Jovens Vingadores. E claro, os dois são mutantes assim como a mãe. São dois personagens que também são alvos de preconceitos constantemente e também sofreriam com a invenção dos robôs caçadores de mutantes conhecidos como sentinelas. São muitas coincidências para serem só coincidências na minha visão. Tudo isso que eu comentei nesse vídeo, então, prepara o terreno para a chegada das sentinelas no MCU. E agora que os mutantes estão de pouco em pouco sendo apresentados nos filmes e séries da Marvel, eles já vão ter mais motivos para se preocupar logo de cara. Hoje em dia não dá para imaginar histórias dos X-Men sem sentinelas caçando eles. Esses robôs fazem parte das histórias dos X-Men desde o início, lá na década de 1960, e não seria diferente no MCU. Então o terreno está preparado, as sentinelas podem surgir a qualquer momento, e quando os mutantes chegarem de vez, eles já vão ser perseguidos logo de cara. Claro, o Tyler Hayward era um personagem menos importante, ele acabou sendo preso no último episódio de WandaVision, e dificilmente vamos ver ele novamente. Mas ele provavelmente foi a primeira faísca, a primeira representação do ódio contra mutantes no MCU. Ele mandou o Visão tentar matar a Wanda por puro preconceito. Agora ele pode e provavelmente vai ser substituído no cargo. Alguém pode tomar o lugar dele para continuar tocando o projeto das Sentinelas em segredo, junto com personagens como Bolivar Trask e Robert Kelly. Aliás, é legal lembrar também que o Tyler Hayward era diretor interino da SWORD em WandaVision. Ele estava apenas temporariamente no cargo. Agora precisam de um diretor oficial e a Marvel também tem o personagem perfeito para essa missão, Henry Peter Gyrick. Nas HQs, Gyrick era um oficial do governo que trabalhava no Conselho de Segurança Nacional e seria um candidato perfeito para a vaga de Hayward. Ele também trabalhou investigando de maneira não oficial irregularidades nas operações dos Vingadores, algo muito semelhante ao que o próprio Tyler Hayward estava fazendo com a Feiticeira Escarlate em WandaVision. Currículo para o cargo o Gyrick tem, a questão é só ver se a Marvel realmente vai fazer isso agora ou mais pra frente. E pensa aqui comigo, o Visão Branco foi diretamente responsável por caçar a Wanda em WandaVision, algo que já era cruel de se pensar. O governo usou o marido dela para caçar ela. Agora ele se tornaria indiretamente responsável pela caça e extermínio de toda a espécie mutante, já que ele seria a base para o desenvolvimento da tecnologia das sentinelas. Ele seria responsável pela caça dos próprios filhos dele, olha que loucura. Isso porque com a criação das sentinelas, o movimento natural aponta que depois vem Nimrod, Bastion e vários eventos de extinção em massa. Pesado demais, né? A SWORD, que era para apenas observar essas armas conscientes, começou a construir elas. Inicialmente a arma seria o próprio Visão Branco, mas com a fuga dele e a tecnologia que eles conseguiram adquirir estudando ele, as prioridades mudaram. Vale lembrar que o Hayward mostrou o corpo do Visão sendo desmantelado de propósito para Wanda no episódio 8, tentando induzir ela a trazer o Visão de volta para que a SWORD pudesse usar ele como arma. A Wanda e os filhos foram apenas as primeiras vítimas do ataque do movimento anti-mutantes no MCU, mesmo que o movimento ainda não tenha esse nome especificamente. Agora, com certeza, o número de vítimas só vai crescer cada vez mais e mais. A própria Miss Marvel, que vai ser companheira de Wiccan e Celery nos Jovens Vingadores do MCU, é outra que vai acabar sendo atacada por esse movimento mais cedo ou mais tarde. E falando em Jovens Vingadores, se você ainda não conhece muito bem quem é o Wiccano, um dos filhos da Wanda, o que tem poderes de bruxaria, eu tenho um vídeo sensacional explicando a história completa dele nas HQs, que você pode conferir clicando aqui do lado. Não perde porque esse tá legal demais. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.